Herdeiras do Trono, podcast que vai até você hoje trazendo essa mulher empreendedora com uma carreira de sucesso que fala muito bem de mulher, chamada Poliana Oliveira. Ela hoje é uma pré-candidata a deputada federal e estamos aqui para mostrar a vocês quais são os projetos uma vez você chegando lá. Olá, Poliana, como é que você está? Oi, Alessandra, um grande prazer estar aqui com vocês. E aí, estamos com esse novo projeto, né? Engajando aí as mulheres na política. Você sabe que somos 82 milhões de brasileiras, então assim, temos um poder de decisão imenso, porém ocupamos pouco espaço nos lugares realmente de decisão, né? Nos ambientes políticos. E aí precisamos ampliar aí esse espaço. Por isso que a gente precisa de mulheres feito você, que tem essa característica, né, de desafios, de enfrentar os desafios, de quebrar essas barreiras e ir em busca de defender o que nós mulheres há muito tempo estamos buscando conquistar. E a conquista feminina, ela é meio que conquistada à força, né? E eu digo que você vindo trazendo algumas propostas vai fazer com que mulheres possam se identificar com tudo aquilo que você vai trazer de novidade, daquilo que já está se encaminhando, aonde que você vai aperfeiçoar. E é isso que eu gostaria que você pudesse nos dizer. Quais são as pautas que você, uma vez chegando, pretende defender? O que é que de prioridade você quer trazer para a mulher? E quais são os percursos e como você almeja chegar nesses determinados caminhos? Então, Alessandra, primeiro que a política hoje, eu acredito que precisa de mulheres de coragem, sabe? Coragem para falar o que a população tem medo de falar, de expressar e todo o cenário que está passando. Porque, assim, a gente vê hoje a política até meio com descrédito. As pessoas cansadas desse meio político com tanta corrupção, as pessoas desacreditadas dos políticos em si e com toda essa corrupção as pessoas até dizem que não querem se envolver em política, mas a política está em todo lugar. Verdade. Está nas compras do mercado, que você vai fazer, o seu poder de compra já não é mais o mesmo, está no preço da gasolina, está até nos dias que você vai trabalhar, né, a escala 6x1. Então, assim, tudo é decidido diante da política, das leis que são colocadas aí. E assim, num beabá muito mais simples, né? A gente, várias pautas são trabalhadas, as pessoas se distanciam. De verdade, o que é que um deputado, quando chega lá, faz? Está lá para elaborar leis que vão interferir diretamente na tua vida. E por que você não se comprometer, não se engajar na política? Então, são essas situações que a gente passa aí 4 anos reclamando dos maus políticos que a gente mesmo coloca lá e depois reclama. E depois reclama. Então, assim, é uma situação que, de fato, nós mulheres, precisamos nos envolver, precisamos ter coragem e meter a cara. Exatamente. Pegando esse seu gancho da escala 6x1, que está muito falado, né? Qual a sua opinião em relação a isso? A escala 6x1. Olha, a gente tem várias doenças aí, síndrome de burnout, depressão, ansiedade, simplesmente porque as pessoas não têm qualidade de vida e são cobradas demais nos trabalhos. A gente sabe que tem a situação do empresário, que pode ser onerado, né? Vai ter que ter todo um redimensionamento do quadro de funcionários para, né, atender essa nova escala, porém, as pessoas, quando elas têm qualidade de vida, quando elas são valorizadas 6 horas por dia, 8 horas por dia, que ela dê ali bem dado, bem trabalhado, equivale a muito mais do que ela está ali simplesmente cumprindo horário. Então a gente tem que ver bem direitinho o que é que está pesando, se é realmente a valorização do profissional diminuindo a escala para que ele tenha mais qualidade de vida, ou se é escravizando, punindo ele com o seu próprio tempo, deixando ele ali na empresa só para ocupar um espaço. Né? Eu também na minha jornada fui empreendedora e a gente sabe o quanto é difícil ser empreender no Brasil. Exatamente. Com tantos tributos, né? A questão dos impostos.
E o empreendedor, eu acredito que seja a situação mais difícil de ser, porque ele está gerando oportunidades para si e para os outros. Porém, não é fácil. Mas você já percebeu que o funcionário ele tem todas as regalias e o empresário ele não tem nada? Quando uma empresa se fecha, ele não tem segurança de absolutamente nada, o empreendedor. É mais difícil ser empreendedor do que o próprio funcionário. Então, o Brasil está numa situação que empreender, ser empresário, virou um verdadeiro filme literário. Assim, puxando esse gancho que você está trazendo, eu acho realmente que é verdade tudo isso que você traz em relação à questão do empreendedorismo. É até assustador a gente perceber que o empreendedor ele não tem segurança praticamente com nada, porque na hora que vai até para uma justiça, tudo se ganha o funcionário. Mas aí, vamos levar para o lado agora como um funcionário, que a gente também precisa ter a mediação dos dois lados. O funcionário também, muitas vezes, claro, não conjecturando que todos os empresários são dessa forma. Mas a gente sabe que tem empreendedores que eles sufocam o funcionário de uma maneira tal que ele espreme até a última gota. Mas a gente está falando aqui de amparo. Isso, Por mas exemplo, é exatamente. Hoje o funcionário tem mais respaldo do governo. Sim, com certeza. Então se tornou algo inviável. Então assim, o funcionário, ele tem todo o aparato. E o empreendedor nada. O empreendedor tem absolutamente zero. Se uma empresa fechar hoje, fecha com rumo financeiro, com dívidas. Essas dívidas, muitas das vezes o empreendedor ele não tem algum benefício de ser... Alguma segurança. Alguma segurança? Não, olha, não inclusive, eu estava em um debate com cientistas políticos recentemente e um deles levantou uma polêmica que há anos tentam colocar um imposto único, né, para que os empresários tenham uma carga tributária menor e assim consiga sobreviver. Porque a quantidade de empresários que fecham... Se o empresário sobrevive, ele consegue gerar mais renda, mais oportunidade. O poder de compra do consumidor aumenta, então todo mundo sai ganhando com né? isso. Exatamente. E aí tem toda essa questão, né? O imposto acaba sendo, não é ruim apenas para o empregador, mas também para o funcionário que passa aí até mais ou menos o mês de maio só pagando imposto da alimentação, de remédio, de tudo isso. Então, assim, é toda uma conjuntura que por trás vem o quê? A corrupção de quem aí está. Então, exatamente. Sobra para nós, meros cidadãos, compomos a sociedade, mas que não tem coragem, às vezes, de levantar a voz para questionar esse tipo de situação. Para a gente que conhece você e eu que já conheço realmente já há um bom tempo, é fácil para mim entender quem é Poliana Oliveira. Saber entender quais são as bandeiras que você defende, quais são os percursos que você vai alcançar, porque eu conheço um pouco da tua personalidade. Mas para quem está te vendo hoje como essa pré-candidata, quem é Poliana Oliveira? De onde surgiu? Por que você quer defender essa bandeira da mulher? Qual é a intenção maior desse caminho, né? Quais são as pedras que você quer colocar que vai diferenciar do que de fato a gente já tem hoje no mercado? O que vai diferenciar a verdade, sabe, Alessandra? E todas as oportunidades que eu tive na minha vida, eu sempre procurei ajudar o próximo, servir, e isso foi baseado na minha história de vida. Poliana Oliveira, ela é de Serra Talhada, né, do nosso sertão pernambucano, e aos 30 anos eu tive um incidente na minha vida que não é muito comum para as mulheres, né? Eu fiquei viúva por uma trágica situação de violência. Fiquei com uma bebezinha de 4 meses de vida, um rapazinho de 8 anos. E aí, na época, eu estava, né, como enfermeira. Trabalhando como enfermeira, eu não tinha como sustentar meus dois filhos e sozinha nessa situação. Então fui empreender, tive alguns problemas, né, algumas perseguições políticas lá em Serra Talhada, todas superadas, todas me prepararam para o caminho que eu segui depois. Com a enfermagem desvalorizada, né, e o salário muito baixo, eu observei no cenário como era que eu poderia sobreviver melhor nessa situação, e aí foi onde eu fui trabalhar pelo governo federal, né, na saúde indígena, que era onde pagava melhor.
E aí circulei durante 15 municípios de Pernambuco, atuando na saúde indígena. E aí eu vi uma realidade muito precária, uma situação mais difícil do que a gente possa imaginar. Então, assim, Poliana Oliveira vem com a proposta nossa proposta, lógico, está em construção, né? Nós ainda não podemos fazer divulgações por conta do período, mas será voltado para o interior, para as cidades que precisam de equipamentos de última geração para poder tratar as pessoas, para que elas não tenham que se deslocar do interior para a capital, né? Lá de Belém de São Francisco. Quando a gente fala Belém, o povo até pensa que é Belém do Pará. Não, existe Belém de São Francisco aqui em Pernambuco. É aquela região de floresta, né? Isso, trabalhei em todas elas, né? Coordenei um polo indígena lá em Cabrobó, no Trucá, né? Era um polo com 8 mil indígenas e 60 profissionais, uma área bem precária, né? Bem precária. Então, assim, toda transferência, quase 8 horas de viagem para uma criança sair de lá da aldeia para vir ser atendida aqui no IMIP, aqui em Recife. Então, assim, você veja a dificuldade que de uma criança que passa alguma situação lá e que não consegue resolver, que os profissionais de saúde, por falta de equipamentos, não conseguem atender lá mesmo, na área. E assim foi. Toda a minha vida, justamente nessa situação, acho que me faz saber lidar com as dores das pessoas. Isso porque eu não vi em noticiários, isso porque eu vivi essa realidade. Né? Então, assim, é bem o campo feminino. O campo feminino. É a mulher, então. A mulher, também, né? saúde, crianças, exatamente. E os profissionais de saúde, de enfermagem. Você sabe que um deputado federal, ele tem um propósito de levantar projetos de lei. E aí, já que você defende essa bandeira feminina, que eu acho assim, super maravilhosa, né? E deveriam aparecer muito mais mulheres dentro do âmbito político que realmente pudesse defender. E de imediato, assim, não sei se de fato a gente já pode até discutir sobre o assunto, mas assim, o que é que você pensa, uma vez você chegando a ser uma parlamentar federal, qual é o projeto de lei que você quer engajar? Minhas políticas públicas vão ser voltadas justamente para a mulher, né, para incentivos para que ela seja uma empreendedora, né, ajudas que de alguma forma a mantenham ali tendo uma renda formal, uma renda que a sustente, que ela não precise ficar dependendo de programas sociais que são hoje, não são amanhã. E como eu falei anteriormente, né, interiorização de equipamentos de saúde para essas cidades mais distantes. Essas cidades mais distantes que eu falo, todo o interior, né, de Pesqueira até Cabrobó. A questão da locomoção, né? Você quer dar uma qualidade, né? Que eles possam ter um tratamento que não precise se deslocar tanto para a capital. Inclusive, né? tem uns lugares que alguns deputados, eu conheço, que eles têm uma residência, sabe? Aqui, casa de apoio aqui em Recife. E muitas pessoas dependentes, né, pessoas carentes do interior, chegam aqui em Recife, são bem cuidadas, com alimentação, com tudo que precisa, né? Tem muitos parlamentares que têm esses projetos, né? Talvez seria interessante, né? Na saúde indígena tem a CASAI, que chama Casa de Saúde Indígena, que eu trabalhei aqui em Recife também, uma casa dessas, né, mantida pelo governo e tal. E os municípios tem o TFD, o Transporte Fora de Domicílio, que eles mandam um ônibus com essas pessoas para ficar nessas casas de apoio de cada um dos municípios. E assim, se você for para a ponta do lápis fazer essa conta, seria muito mais viável ter hospitais, equipamentos, atendimento e menos desgastante para o paciente ter tudo isso nesses locais do que ter que deslocar para a capital, sobrecarregar toda essa situação. Com certeza, né? Exato. Era para ter em cada local, né? Mas não tem a viabilidade disso acontecer. Exato, mas é tão difícil, né? Se cada deputado de cada área, por exemplo, lá de Serra Talhada, destinasse emendas para que lá pudesse ser uma realidade, né? Isso, exatamente. Se cada deputado da sua área destinasse um valor e realmente fosse usado para aquilo, era muito diferente, né? Teria viabilidade, sim, sabe? Bom, a gente sabe que você, eu pelo menos tenho um pouco mais de conhecimento em relação ao que você já passou da enfermagem.
E existe uma PEC, que é a PEC 19 de 2024, né? Isso. Do âmbito da enfermagem. O que é que você tem para falar sobre ela? Bem, a PEC ela tem alguns gargalos, né, sobre a jornada, né? Ela foi apresentada com a jornada de 30 horas de trabalho e na CCJ, né, na Comissão de Justiça, falam em 36 horas. Então tem essa discussão ainda. Tem um impacto financeiro causado nos hospitais privados, nas instituições, né, que isso aí aumentaria o orçamento. E tem também o impacto, né, de onde viriam esses recursos para pagar esses outros profissionais. Todos esses gargalos, eles param justamente na questão política. Se houvesse uma maioria que contribuísse no parlamento para a aprovação de fato dessa PEC, ela já estaria em vigor, ela já estaria sendo... Mas o que é que falta? Vai ser uma briga antiga, hein? É uma briga antiga, mas falta voz, Pulso, né? Pulso para chegar lá e defender. Defender uma coisa que você veja, fala-se tanto, né, nos impactos financeiros, mas por outro lado, gera profissionais com síndrome de burnout, com ansiedade, depressão, que vão apresentando os atestados, se afastando e de toda forma causando impacto na previdência social. É custo de toda forma. Agora, é um custo ou para o INSS ou para as instituições. Então, assim, as pessoas não pensam no que poderia estar tratando de forma mais valorizando realmente os profissionais. Esperam que eles adoeçam, se afastam e aí tem que substituir de toda forma. O adoecer emocional hoje em dia é muito grande, né? A saúde mental. A saúde mental, ela realmente está muito comprometida. As pessoas, elas entram querendo acertar, mas de tanto se desgastarem, elas não conseguem mais uma progressão e terminam tendo que se afastar. Então, nessa bandeira que você levanta da defesa da mulher, eu vejo também que pela tua passagem na enfermagem, termina sendo um viés que você também vai levantar, né? Porque tudo é campo de saúde, né? Isso. Veja, Alessandra, tem um dado importante sobre Pernambuco, sobre o protagonismo feminino em Pernambuco. São 53,9% de lares chefiados por mulheres, certo? Então, coloca Pernambuco em um dos estados com maior protagonismo feminino. São mulheres que precisam cuidar dos filhos, trabalhar, ser provedora, ser cuidadora, uma sobrecarga muito grande. E aí vem o adoecimento mental. Sim. E essa cobrança é muito intensa, né? Exatamente. Porque a mulher, ela tem que ser mãe, mulher, profissional, tem que cuidar de si mesmo, cuidar do marido, tem que estar de cara linda, maravilhosa quando chega em casa. Ainda tem que estar bonita. Né? E ainda tem que estar bonita. Pois é. Bonita, malhada, toda musculosa. Exatamente. Então, assim, complicado, né? Veja ao ponto que chegamos, né? Exato. Lutamos tanto por esse nosso espaço, mas ao mesmo tempo ainda há uma desvalorização muito grande, porque não há reconhecimento pelo nosso esforço. Inclusive tem mulheres que estão deixando o seu trabalho para voltar para casa, sabia disso? Exato. Eu vejo muitas matérias sobre isso. Eu vi uma pesquisa que a população como um todo, ela está muito cansada. Ela está cansada de lutar e não chegar a lugar algum. Aí volta aquela história que a gente começou a debater no início, a corrupção, para onde vai o dinheiro? Vai todo para o ralo, 5 meses aí trabalhados e onde estão, né? Então, assim, a população cansada de... tanto que os filhos, essa nova geração Z, né, que chama, eles vêm com outra perspectiva, uma perspectiva de o trabalho que estou fazendo vale a pena? A quantidade de horas que estou trabalhando, vão me levar ao lugar que eu quero chegar? Mas isso que Isa traz é interessante. As mulheres realmente estão saindo e voltando para casa. Uma juíza que deixou de ser juíza e ela agora está cuidando da família, que ela entendeu que hoje o mais importante é a construção familiar. Que, por incrível que pareça, muitos adolescentes e crianças, elas estão perdendo essa sensibilidade do apoio materno, estão sendo criadas por babás. Então, ela não tem a mesma identidade das crianças e adolescentes do passado. E outra coisa, eu que vivi essa história de ficar com 2 filhos e ter ficado viúva muito jovem, aos 30 anos,
eu sinto que meus filhos foram penalizados emocionalmente por conta dessa minha ausência, porque ou eu saía para buscar sobrevivência, a ser provedora, ou não tinha outra forma. Então, assim, são situações que a gente vive, mas não gostaria de... É algo assim que a gente tem que estudar muito sobre Esse isso, né? projeto que, assim, eu já escutei, né, falando, e a gente vê, até porque o digital hoje aí tá em alta, né? Então, assim, quando você fala, a mulher sai do campo de fora e vem para dentro de casa, muitas realmente renunciam ao trabalho para cuidar da família, mas também muitas trabalham em casa no digital. A internet deu essa possibilidade. Exatamente. Dentro desse teu caminhar, você pensa em elaborar algo que fortaleça isso dentro do campo digital, que venha fazer com que a mulher realmente ela se aproxime mais da família, mas também não perca a sua identidade profissional? Alessandra, veja, foi muito pertinente o que ela colocou, porque para nós mulheres, se tivesse de fato, veja, condições suficientes, né, se tivesse um lar, uma conjuntura que nos colocasse com uma segurança que a gente precisa, muitas delas não sairiam de fato, não. E assim, eu defendo a bandeira da mulher, vou levantar muitas pautas de incentivo para a mulher, porém, não cegamente em relação a projetos de lei que têm aparecido por aí, como por exemplo essa da misoginia, né, que o pessoal Sim, tanto critica, verdade. E que eu acho bem complicado essa questão de você simplesmente falar sua opinião e você poder ser criminalizado por isso. Ou seja, sua opinião em zero tem que ser calada, Se né? for homem, você vai poder ser preso por isso, É um ser debate assim, sem criminalizado. fim, né? Porque a gente vê um lado negativo, a mesma coisa da mulher no mercado de trabalho, a gente vê um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é da nossa independência financeira, que todo mundo quer ter seu dinheiro, não é isso? Isso. Mas tem um lado que pesa, que é a família, a proteção materna. Mas é porque, na verdade, é muito mais cômodo para um homem sair, fazer qualquer atividade, do que para uma mulher. Faz parte da natureza humana do homem. A mulher, ela pode sair para buscar, mas aí antes ela tem que deixar a comida pronta, ou pelo menos a empregada organizada ali, ou quem tem empregada, quem não tem vai ter que fazer. Então, assim, deixar os filhos na escola, a mulher tem uma série de atribuições. Esses dias eu até me chateei que teve um cientista político que ele disse assim: eu vou lutar para que os políticos lá deveriam lutar para equiparar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Mas veja, e a sobrecarga da mulher? É muito fica maior. onde? Com certeza, gente. Então precisa equiparar, sabe o que? A em relação quantidade a isso, de Poliana, tem políticos lá. pensamento, eu sei que não pode falar, né, de projetos e tudo, mas assim, mas na sua Ideia como mulher, assim, se você fosse uma deputada hoje, você pensaria em algo desse contexto que a gente colocou aqui em pauta, em relação à mulher ter que sair de casa para trabalhar e ao mesmo tempo deixa os filhos em casa? Tem alguma coisa que você pensa que seja algo assim inovador, que venha ajudar essas mulheres? Concluindo esse pensamento, equiparar a quantidade de mulheres lá, né? Porque hoje a gente tem uma cota obrigatória que é 30%, por que não 50%? Vamos equiparar isso, né? Já que é para deixar igual, né? Então, assim, é bem nesse âmbito, mas assim, de defender realmente as mulheres, mas defender com bom senso, defender não querendo também incriminar os homens ou então colocar situações, porque eu acho isso um debate, assim, é um debate que é tratado, leva lá várias sessões para ser um debate longo, né, várias situações para ser resolvidas, porém não chegar a lugar nenhum, porque estão discutindo o quê? Uma opinião. Se você acha que é isso, se não acha que é aquilo, vamos realmente propor coisas que vá mexer ajudar as famílias em si a ter... Tem um projeto de lei que eu acho bem interessante, que é de as famílias de baixa renda de ter um desconto na conta de água ou de luz. Sim. Eu acho um projeto muito válido, porque aí sim está, de certa forma, ajudando na questão econômica das famílias. Você fala em relação à energia. Isso. E tem conta de água também, eu acho, né? Eu tenho certeza que o projeto é bem
energiam. Nesse caso, como ficaria a questão de IPTU? Porque hoje a gente vê que o IPTU Inclusive ontem, Virou só que máquina, né? hoje está sendo votado essa questão do IPVA, né? Estão tentando Sim. tirar. Reduzir. Você é a favor ou contra? Eu sou contra, tá? Porque a gente tem um carro que não é nosso, não tem que pagar IPVA. A gente tem uma casa que não é nossa, tem que pagar IPTU. Veja como é Olha, complicado. ou seja, a gente compra, mas não é nosso. Isso. Se cobrassem o imposto, mas o imposto fosse revertido em Exatamente. um bom pavimento para que você não acabasse o seu carro, aí ok. Não é a Mas realidade, não, né? E se esse ainda imposto tem... furássemos um pneu e realmente alguém se responsabilizasse por Mas- aquilo, né? É, Era melhor ainda. mas não, o imposto que você vai pagar, ele vai ser desviado para uma corrupção sem fim, que é o que nos entristece. Mas é isso, gente. Hoje foi só um spoiler para vocês do que é o projeto dessa pré-candidata a deputada federal, Poliana Oliveira. Que vocês possam seguir, ó, tá aqui a rede social dela. Vou pedir, Poliana, que você deixe uma mensagem para as pessoas do que você almeja a partir de agora, nessa caminhada que já está bem pertinho, né, de começar a acontecer. O que é que Poliana Oliveira, de fato, vem para fazer a diferença. Poliana Oliveira vem com um projeto onde ela coloca muita verdade em suas palavras e com coragem. Então eu conto aí com o apoio de vocês para essa candidatura que vem aí, né? Eu estou pré-candidata a deputada federal pelo PL. É isso aí, gente. Siga as redes sociais. A rede social de Poliana Oliveira. Poliana.Oliveira 2026. Podcast que vai até você, herdeiras do trono, com Poliana Oliveira. Obrigada.